Maria José fala para Alessandro que Pedro está dormindo. Alessandro convida Maria José para lanchar. Maria José fica receosa, mas sai com Alessandro. Lisete, Maura, Roberto e Ulisses fofocam sobre o casamento de Alessandro e Maria José. Ulisses estranha a situação. Bruno explica para Ulisses como tudo aconteceu. Roberto chama Ulisses para almoçar em sua casa e o bonitão aceita. Maria José confessa para Alessandro que quer voltar a morar com Pedro, alegando que não se sente bem na mansão. Alessandro relembra Maria José que ela é sua esposa. Maria José alega para Alessandro que eles não deveriam ter feito amor. Alessandro se declara para Maria José. Maria José não consegue acreditar no amor de Alessandro. Alessandro pede a Maria José que o ponha à prova. Maria José afirma para Alessandro que está com problemas. Alessandro beija Maria José e conta que deseja fazer amor novamente com ela. Maria José aceita a proposta de Alessandro. Bruno retorna para a mansão e procura por Vitória. Vitória reencontra Bruno e ele se vitimiza para ela. Vitória relata sobre as acusações de Alessandro contra ele. Bruno garante para Vitória que Maria José e Alessandro estão mentindo. Bruno tenta comover Vitória. Bruno fala para Vitória que Maria José é uma mentirosa e que Alessandro está enlouquecendo. Vitória chora pela destruição da família e desabafa com Bruno. Vitória critica o comportamento de Bruno e Raquel e afirma que não sabe o que está acontecendo com Alessandro. Bruno abraça Vitória. Quase pelados, Alessandro e Maria José namoram. Maria José afirma para Alessandro que está vivendo um sonho. Alessandro e Maria José trocam juras de amor. Maria José teme que a relação com Alessandro seja apenas de passagem e ele a tranquiliza. Maria José e Alessandro fazem amor pela segunda vez. Vitória relembra a Bruno que ele ajudou Maria José a fugir. Bruno garante a Vitória que não beijou Maria José e afirma que foi enganado por ela. Vitória confronta Bruno e Bruno alega ter pena de Maria José. Bruno conta que Alessandro ficou louco repentinamente e afirma que Alessandro vai expulsar Vitória da mansão. Bruno chora e Vitória consola o filho. Bruno insinua que Maria José está sendo ameaçada por Alessandro e não consegue parar de chorar. Vitória abraça o filho e consola Bruno. Maria José conversa com Pedro e Alessandro parabeniza a melhora do sogro. Pedro pergunta por Paula e descobre que a filha ainda está na mansão. Alessandro pergunta a Pedro quem é Rufino. Pedro mente para Alessandro e Alessandro diz para Pedro que só quer ajudá-lo. Pedro afirma para Alessandro que se meteu em um grave problema. Pedro conta que foi ameaçado por Bruno e que queimou a mercadoria digital em um terreno baldio. Pedro conta que está sendo chantageado por Rufino e garante que não é um criminoso. Pedro revela para Alessandro que está devendo $50.000 para Rufino. Alessandro pretende arcar com a dívida e apavora Maria José. Alessandro vai até os criminosos que aceitam sua entrada. Alessandro paga Rufino e exige que o bandido deixe Pedro em paz. Rufino pede para seus capangas seguirem Alessandro. Pedro elogia Alessandro para Maria José e afirma que ele é um estorvo. Maria José nega. Pedro desabafa com Maria José e fala que quer morrer. Maria José conta que precisa dele. Maria José cita as virtudes de Pedro e alega a ele que todos cometem erros. Pedro afirma que tem sua parcela de culpa. Maria José paparica Pedro e se preocupa com a demora de Alessandro. Pedro acalma Maria José. Alessandro percebe que está sendo seguido e os cúmplices de Rufino entram em ação. Alessandro pede para o motorista ir embora e finge entrar na casa de Maria José. O doutor fala para Maria José que Pedro terá alta. Vitória afirma para Filipa que Maria José seduziu Bruno. Filipa discorda de Vitória. Vitória conta para Filipa que Bruno não seria capaz de tentar contra a vida de Alessandro e afirma que Bruno ficará na mansão.
Bruno critica Paula, que se defende. Paula conta para Bruno que está preocupada com Pedro. Paula ameaça Bruno, que não se intimida. Ulisses fala para Maura, que está hospedado com alguns amigos. Maura sugere a Ulisses que vá morar com ela. Roberto faz o mesmo convite. Ulisses questiona o casamento de Alessandro com Maria José. Raquel critica Maria José para Bruno e exige que o irmão demita Érico. Raquel e Bruno discutem. Bruno deixa ela falando sozinha. Augusto pega Alessandro no meio da estrada. Alessandro abraça Maria José. Pedro agradece a ajuda de Alessandro. Maria José fala para Alessandro que quer falar com Paula. Alessandro liga para a mansão e Maria José conta a Paula que já encontrou Pedro. Os bandidos abordam uma camponesa. Rufino descobre que Maria José se casou com um ricaço e planeja extorquir Alessandro. Maria José e Alessandro voltam à mansão. Paula abraça Pedro. Alessandro inventa para Vitória que Pedro foi atropelado por um caminhão. Alessandro sobe com Maria José para o quarto, retira os seus sapatos e abraça a esposa na cama. Vitória se incomoda por Filipa acompanhar Pedro. Filipa paparica Pedro, os dois conversam e se identificam. Vitória aborda Pedro. Pedro esclarece para Vitória que já está melhor. Pedro engana Vitória. Paula debocha de Bruno e revela que Maria José fez amor com Alessandro. Bruno fica furioso. Alessandro faz carinho em Maria José e a beija. Maria José expõe sua felicidade para Alessandro e não entende o que está acontecendo. Alessandro pergunta a Maria José o que ela teve com Bruno. Alessandro confessa a Maria José que está com ciúmes.